Olá, muito bem-vindo. Que bom que você chegou aqui. Hoje vamos pisar no 26º degrau. Vamos pisar no degrau do discernimento dos pensamentos. Quem nos acompanha hoje é Salomão, um rei de Israel, filho de Davi, que foi perito em discernimento pela sabedoria que tinha. Que Salomão sustente a nossa mão e nos conduza firmemente neste 26º degrau. Nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para os iniciantes, o discernimento é o verdadeiro conhecimento de si mesmo. Para as almas que já fizeram algum progresso no serviço do Senhor, o discernimento é uma percepção espiritual, irrepreensível, que distingue o que é bom e o que se opõe ao bom, além de distinguir o que é próprio da natureza. Para os perfeitos, é o conhecimento que possui por iluminação divina, e que pode, com sua luz, iluminar o que nos outros já está na escuridão. De modo geral, pode-se dizer que o discernimento e dessa maneira também, é reconhecido como uma compreensão certa da vontade divina em toda ocasião, lugar, circunstância e em relação a qualquer assunto, e só é encontrado nos puros de coração, nos puros do corpo e nos puros da língua. O discernimento é a consciência imaculada e a pureza de sentimento, que ninguém, ao ver ou ouvir algo sobrenatural no estilo da vida religiosa, caia na falta da descrença por ignorância, pois, queridos, onde habita o Deus sobrenatural, acontece muito do que é sobrenatural. Todo conflito satânico em nós tem origem em uma destas três causas: a negligência, no orgulho ou na inveja. Depois de Deus, é a nossa consciência que devemos recorrer para nos orientarmos em tudo, a fim de sabermos para que lado o vento está a soprar e podemos zarpar no momento certo. Olha o exemplo de Salomão. Salomão tinha que resolver questões difíceis. Foi Salomão que escreveu o livro da sabedoria. Por isso que é o nosso amigo que vai sustentar-nos neste 26º degrau. Meus queridos, nós devemos ser vigilantes. Presta atenção, principalmente quando o corpo está doente. Quando nos veem abatidos e temporariamente incapazes de combatê-los como de costume, os demônios apressam-se para nos atacar com muita ferocidade. Por isso que quando estamos enfermos temos que recuar. Não é tempo de orar em ninguém, não é tempo de agir na missão, porque somos alvo fáceis. Em tempos de doença, o demônio da irritação e muitas vezes o demônio da blasfêmia pairam sobre os que vivem no mundo. Os demônios da gula, da fornicação também atacam. Tem em tudo a abundância. Mas se a gente procura uma vida mais reclusa, nós somos desprovidos até de consolo. E o tirano do demônio, do desânimo, nos atinge.
e da ingratidão que sempre faz companhia ao desânimo. Uma inteligência inclinada às coisas do espírito é naturalmente dotada de compreensão espiritual. Quer esteja em nós ou não, jamais devemos parar de buscá-la. Quando ela surge, nossos sentidos cessam, por vontade própria, suas atividades naturais. Por isso, certa vez, um sábio disse: tu obterás uma preparação para a percepção do que é divino. Há uma preparação que deve acontecer em nós. Às vezes, queridos, o remédio de um pode ser o veneno de outro. E em outras vezes, o que se dá a alguém no momento adequado pode servir como remédio. E se dado no momento errado, pode ser veneno. Isso se dá ao discernimento errado. Cuidado com os discernimentos que fazemos. Se não for à luz da palavra de Deus, dificilmente acertaremos. Às vezes também a doença vem para nos purificar dos nossos pecados. E noutras vezes, para tornar humilde a nossa mente. Quando o nosso bom Senhor e Mestre vê pessoas preguiçosas em seus exercícios espirituais, debilita seus corpos com doenças, de modo a se exercitarem sem ter trabalho. E por vezes isso também limpa-lhes a alma de pensamentos ou vícios malignos. Que nossos irmãos no Senhor testem com cuidado as próprias intenções. Às vezes, ao tirarmos água de um poço, pode nos acontecer, sem percebermos, trazemos junto com a água limpa um sapo. Assim também se dá com as virtudes. Com frequência, nos envolvemos com os vícios que se lhe misturam, daí a necessidade de limpeza. A castidade, a mansidão, a humildade, a oração, a vigília, o jejum e a compulsão incessante estão acima da nossa natureza. Algumas dessas virtudes nos são ensinadas pelos homens, outras pelos anjos e outras ainda pelo próprio Verbo Divino, nosso Santo Mestre. Queridos, é impossível alcançar a humildade a não ser que se tenha antes vivido em obediência. Não se é desobediente e humilde. São dois polos vertentes. Para sermos humildes, é necessário sermos obedientes. E daí teremos o dom do discernimento. A tolerância das dificuldades é um tipo de sentimento ou hábito. Eu me acostumo a tolerar o que é difícil. Quem o possui nunca temerá a dor, o trabalho ou as dificuldades e nem vai fugir da situação. Sustentadas por uma tão grande graça, as almas dos mártires desprezaram seus tormentos como se nada fossem. Assim, como todas as pessoas cujo olfato é saudável, são capazes de detectar perfumes escondidos, também as almas puras são capazes de reconhecer nos outros tanto a fragrância que elas próprias receberam de Deus, quanto o cheiro fétido
do qual foram libertas, embora isso seja imperceptível a outros, mas quem tem o dom do discernimento percebe com facilidade. Alguns afirmam que os demônios trabalham uns contra os outros, mas sei que todos eles, juntos, buscam a nossa destruição. Cada ato espiritual que realizamos com a ajuda de Deus, visível ou não, é precedido por uma firme determinação e uma boa intenção. E se aquela não abrir o caminho, a outra não seguirá. Se a decisão não abrir o caminho, a reta intenção não seguirá. Pergunta-te a ti mesmo neste momento: estou fazendo isso de acordo com a vontade do meu Deus? Talvez a sua resposta seja a prova e o fim dos conflitos internos. Já para os perfeitos, há o aumento e a abundância da iluminação divina. Quem está perfeitamente purificado vê a alma do seu irmão, sabia? Embora não veja a sua substância real, mas é capaz de discernir o seu estado. Quem progride ainda mais é capaz de julgar o estado de uma alma só em olhar o corpo. O olho da alma é espiritual e extremamente belo, e depois dos seres incorpóreos, excede todas as coisas. Que as almas enfermas reconheçam que o Senhor as visita em suas circunstâncias corporais, nos perigos e nas tentações externas que sofrem. Os perfeitos devem reconhecer a visita do Senhor a partir da presença do Espírito Santo e do aumento dos dons espirituais. Há um demônio que vem até nós quando estamos deitados na cama. Você sabia disso? E nos ataca com pensamentos maus e sujos, a fim de que, por estarmos cansados, não nos levantemos para rezar e nos armar contra ele, e adormeçamos com esses pensamentos imundos, e aí a gente tem sonho imundo também, e nos contaminamos. Moisés, ou melhor, o próprio Deus, com razão, proíbe o covarde de ir para a batalha, para que seu último erro espiritual não seja pior do que sua primeira queda corporal. Os olhos do corpo são uma luz para todos os seus membros, por isso que nós devemos mantê-los purificados. Cuidado com o que nós olhamos. E o discernimento das virtudes divinas é uma luz para a nossa mente. Amados irmãos, eis aqui o 26º degrau do discernimento dos pensamentos. Lá na frente nós vamos ter outros tipos de discernimento, mas por enquanto fiquemos por aqui. Que Deus te ajude e te fortaleça e que você consiga se manter com firmeza neste 26º degrau. Que Deus te abençoe.